O nosso entrevistado de hoje no Espaço Todeschini é o otorrino Vitor Campelo. Ele fala sobre uma doença que piora no período chuvoso, a rinite. Com o período das chuvas, o número de rinite aumenta muito. Aqui no Piauí, consideravelmente, aumentou bastante. Então, por isso, nós convidamos o Dr. Vitor Campelo, que é otorrino, para falar um pouco mais sobre rinite. Boa noite, Dr. Vitor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Canal Saúde. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que é a rinite. Bom, a rinite é um processo inflamatório que acontece no nariz, que é caracterizado basicamente por um sintoma de prurido, coceira no nariz, né, coriza e obstrução nasal. Os sintomas geralmente aparecem em crises e a maioria das vezes é um quadro alérgico, nem sempre é alérgico, mas a grande maioria é alérgico, e a pessoa apresenta crises com esse quadro de coriza, obstrução, espirro, coceira. Com esse período chuvoso, aumentou muito o número de casos de rinite aqui no Piauí? Na verdade, a rinite é uma doença crônica, mas em determinados períodos, dependendo da exposição que a pessoa tenha, ele vai apresentar mais sintomas. E nas mudanças de clima, tanto do período quente para o período frio ou nas mudanças de chuva, né, no período chuvoso, geralmente acontecem as crises. Né? Então, esse período a gente encontra as pessoas mais frequentemente com crises. Ou seja, a pessoa tem essa doença, porque é uma doença crônica, mas piora um pouco nesse período agora. Piora porque um dos motivos, na época do inverno, é que as pessoas se aglomeram. Então eles vão para dentro dos recintos, geralmente ficam evitando a chuva. Então eles ficam dentro dos recintos e isso faz com que eles ficam mais expostos aos alérgenos. Por exemplo, o ácaro, que é o micro-organismo da poeira, aos fungos, né, um período de maior umidade. Então nesse período de maior umidade os fungos se proliferam. Com isso aumentam a incidência de sintomas, né, nas crises ficam mais frequentes. Toda rinite é alérgica? Não, nem toda rinite é alérgica. Nós temos separação em dois grupos. O grupo das alérgicas, que representa em torno de 60% a 70% dos casos, e o grupo das rinites não alérgicas. Dentro das rinites não alérgicas, nós temos uma rinite muito comum, que é a rinite medicamentosa, aquelas pessoas que adoram usar aquele vasoconstrictor nasal, que é um medicamento que é permitido ser utilizado no máximo 5 a 7 dias. Né? Alguns países eles são até proibidos, justamente para evitar esse problema. Aqui é permitido, é um medicamento que tem seu uso realmente eficaz nos quadros agudos, nos resfriados, quando a pessoa está com aquela obstrução, mas eles não servem para controle crônico da rinite. E muitas vezes a pessoa começa a usar e desenvolve uma rinite por causa do medicamento. Esse é um tipo de rinite não alérgica. As rinites chamadas irritativas, que são rinites que as pessoas respondem com reação a estruturas e a compostos diversos, como fumaça, como perfume, água sanitária, com produtos de combustão, de poluentes. Essa é a rinite chamada irritativa. Nós temos a hormonal, que é a rinite relacionada com mudanças hormonais, por exemplo, na gestação. A gestante comumente apresenta, ou se ela já tem rinite, ela apresenta piora da rinite durante a gestação, ou até mesmo pessoas que não têm rinite em outros momentos, durante a gestação ela vem apresentar os sintomas. Vitor, o senhor falou uma coisa bem interessante com relação a usar esse tipo de medicamento. Eu conheço várias pessoas que têm rinite, mas que usam esse medicamento direto. Isso aí, como o senhor falou, causa muitos danos. E tem pessoas também que não sabem nem que tipo de medicamento podem usar, e porque o amigo tem, aí usam, e isso aí pode gerar vários outros problemas. Exatamente. Geralmente esse problema começa pela automedicação ou pela medicação prescrita pelo amigo. Ele realmente, como é um medicamento que tem um efeito, ele tem um efeito de causar a vasoconstricção, ou seja, diminuir o diâmetro dos vasos. Com essa diminuição do fluxo, acontece uma diminuição da congestão. E o indivíduo sente um alívio, que ele é muito bom, mas só é no início, porque ao final do seu efeito, o medicamento ele causa um efeito de rebote, de vasodilatação, ou seja, aumenta o fluxo e aumenta a congestão. Se num momento ele funciona causando essa diminuição da congestão, após algum período, ele vai passar a causar o contrário. Aí no início ele usa 1 a 2 vezes por dia, aí ao final de 1 a 2 semanas ele passa a usar 2, 3, depois 3, 4, 5, 6, daqui a pouco ele só dorme com aquele frasco ao lado da cama. Tudo que ele vai fazer é levando esse frasco no bolso em algum local. Né? Ou seja, se torna um vício. É um vício, é uma dependência química, né? E psicológica também. Doutor Vitor, e como é que a doença surge e quais são os sintomas? Bom, no caso da rinite alérgica, geralmente ela surge após os 7, 8 anos de idade até a adolescência, é o mais comum de acontecer. E acontece a alergia, ela acontece quando o indivíduo ele tem o que seria a produção normal de anticorpos, né, que serve para defender dos vírus, bactérias, fungos, né, ele passa a ser gerado
frente a um organismo, algum composto que não deveria gerar a reação. Por exemplo, uma exposição a um ácaro, a um fungo, ao pelo de um cão, de um gato, ele vai gerar no organismo da pessoa uma reação de defesa, como se aquela estrutura fosse nociva. E aí o organismo vai passar como se fosse defender o organismo daquele composto, gerando todos os sintomas. Dessa forma, o surgimento acontece nessa idade. Após a exposição, você sensibiliza e após isso, toda vez que você for exposto a esse alérgeno, o indivíduo vai apresentar a reação. E nessas reações, geralmente, ele tem duas fases, né? Que é a chamada fase imediata e a fase tardia da reação alérgica. Na fase imediata, na hora que ele entra, por exemplo, um indivíduo que tem reação alérgica contra a poeira. Na hora que ele adentra em um recinto que tem poeira, ele vai entrar em contato e vai haver logo a reação imediata, com descarga de vários mediadores. Aí ele vai apresentar logo de imediato uma crise de espirro e coceira no nariz. Após algumas horas, ele vai apresentar a chamada fase tardia, que vai ser principalmente relacionada com a obstrução, aquela coriza mais persistente, aquela secreção que desce do nariz para a garganta, que é chamada de secreção retronasal, que é essa secreção que desce do nariz para a garganta, e alguns outros fatores associados. Então, assim que o sintoma geralmente se desenvolve dessa forma, numa fase de sensibilização e depois em crises, quando ele é exposto. Às vezes a pessoa pergunta, dá para curar? A cura, você não tem a cura definitiva da doença, mas você tem a chamada cura clínica, né, que é o controle clínico, que é o que interessa, na verdade, para o paciente. O paciente interessa ele estar livre dos sintomas. Dessa forma, a gente tem como fazer o tratamento, que é de tirar da crise, que é o primeiro tratamento. A gente tira o paciente da crise. Após ele sair da crise, ele tem que fazer também um tratamento chamado de preventivo, ou de manutenção, no qual ele vai fazer um tratamento por um período para evitar ou diminuir a frequência e a intensidade das crises. Para isso nós temos hoje um arsenal muito grande de medicamentos, né? Mas o principal até em relação ao tratamento, né, para ter o controle, como a gente já falou que a maioria dos casos são alérgicos, o principal controle é realmente ir na casa, né? Então o paciente ele é responsável pelo tratamento dele, não é só o médico. Ele não pode querer que a prescrição do medicamento resolva o problema dele. Ele tem que se conscientizar para aderir ao tratamento e, com a adesão dele ao tratamento, ele levar os cuidados que ele deve ter em casa, no seu dia a dia, a mudança de hábito, para poder evitar o contato. Uma vez que ele evite o contato com o alérgeno, ele já vai diminuir bastante a chance dele desencadear a reação. Além disso, nós temos o tratamento. E nós temos um outro tratamento que é para alguns casos específicos, que é chamada imunoterapia. A imunoterapia é chamada para alguns de vacina, que é a dessensibilização do indivíduo. Então ele tem uma reação alérgica a um composto, por exemplo, um ácaro ou a um fungo. A gente identifica isso em alguns exames de teste alérgico. Após a gente identificar, nós podemos fazer a dessensibilização. Isso é feito utilizando concentrações crescentes daquele mesmo micro-organismo, de forma que o sistema imunológico passe a tolerar aquela estrutura e não mais gerar uma reação de hipersensibilidade, né, que é a reação alérgica. Por exemplo, um indivíduo que tem reação a ácaro, a gente dá pequenos antígenos de ácaro em concentrações baixas, vai aumentando, até que ele, quando for exposto a um ácaro, ele vai desenvolver ou não desenvolver a reação ou desenvolver de intensidade leve. Doutor, e como lidar com alguma pessoa da casa da gente que tenha rinite? Por exemplo, meu filho tem rinite. Como é que eu devo lidar com isso? Bom, o cuidado ambiental, ele é, como eu já falei, uma das coisas mais importantes. A primeira coisa é o cuidado principal no local onde ele fica mais, que é o quarto dele, provavelmente a sala, no local que ele fica mais tempo. Então, o cuidado, primeiro, com a limpeza. A limpeza ela tem que ser feita de forma rigorosa, de preferência com o piso, deve ser um piso que seja passível de limpeza, tipo um piso frio, de cerâmica, porcelanato, alguma coisa do tipo. Não seja um piso de carpete, que é um piso ruim para quem tem rinite. Todo tecido que tem uma textura de aveludada, ele é ruim, porque ele geralmente permite a presença de poeira, partícula de poeira, de insetos, de fungo. Então, o cuidado primeiro é de não ter esse tipo de tecido, nem no piso, nem no sofá, nem na cama, que sejam tecidos mais sintéticos ou mais fechados, né? Em relação à cama, hoje já existem cobertura, por exemplo, colchão, fronha, antiácaro, né, que já vem com uma malha mais estreita, com uma malha mais fina, que impede a passagem do ácaro. Mas se a pessoa não tem condição de ter esse tipo de material em casa, ele pode também cobrir o travesseiro com algum material tipo plástico, o colchão também, e cobrir depois com a coxa. Ou também ele pode retirar, quando ele trocar a roupa de cama
1 ou 2 vezes por semana, retirar o colchão e o travesseiro para pegar um sol, porque o próprio calor ele pode também matar o ácaro e o fungo. É um fator interessante. Além disso, passar o pano toda vez que varrer a casa. Se for usar filtro de pó, né, o aspirador em pó, tem filtros especiais que a gente chama de filtro EPA, que é um filtro que ele é mais fino, a trama mais fina, e impede que você aspire o micro-organismo e faça uma aspersão dele no ar. Porque esses filtros, esses aspiradores comuns, eles aspiram e fazem aspersão no ar. Esses filtros não permitem que isso aconteça. Essas são algumas das medidas, as medidas também de salinização e higienização do nariz, né? Utilizar uma solução salina, né, fisiológica, para poder irrigar o nariz e limpar todos os dias, pelo menos de manhã e à noite. Eu tenho uma curiosidade minha mesmo com relação à cirurgia de rinite. Ela pode acontecer em 2 momentos, digamos que a pessoa quer aproveitar o momento da cirurgia de rinite e fazer uma cirurgia estética, por exemplo? Bom, se o indivíduo tem um problema funcional, né, no caso da rinite, ele tem um problema de obstrução nasal e ele também tem uma queixa estética, ele tanto pode como deve fazer ao mesmo tempo, porque você aproveita na mesma cirurgia, geralmente você vai ter o mesmo acesso, né, você faz um acesso só para resolver os 2 problemas. Inclusive, às vezes até ajuda, porque um indivíduo que tem um nariz um pouco torto, você não adianta você mexer só na parte interna, você já vai ter que mobilizar a pirâmide do nariz. Dessa forma já é uma cirurgia, de certo ponto até estética, você aproveita para corrigir outros aspectos. Além disso, a cirurgia estética, muitas vezes, ela precisa se utilizar, por exemplo, de enxertos, né? Você precisa aumentar, onde tem uma depressão no nariz ou tem alguma alteração na ponta que precisa colocar algum enxerto. E você já utiliza as próprias estruturas que você vai retirar na cirurgia funcional para fazer a colocação do enxerto. Então você faz um enxerto chamado de autólogo, né, do próprio indivíduo, você retira daquele ponto que você tem que tirar por causa da doença e coloca no local que está precisando por causa da estética. Bom, eu quero aproveitar também a oportunidade, doutor Vitor, e lhe parabenizar. Eu tenho visto vários casos aí de cirurgia estética de nariz e eu realmente fiquei muito impressionada. São exemplos de que aqui no Piauí a gente tem os excelentes médicos, tá? E a gente tem essa capacitação e a gente encontra aqui na nossa cidade esses médicos que são realmente especialistas. O Dr. Vitor é um desses médicos novos, otorrinos, e que fazem cirurgia estética também, porque hoje é cada vez mais comum, né, Dr. Vitor, os médicos otorrinos fazerem essa cirurgia plástica. Antes, vocês faziam a parte funcional e os cirurgiões plásticos faziam a parte estética. E hoje não, é cada vez mais comum a gente ver os otorrinos se especializando nessa área. Com certeza. Na verdade, a cirurgia plástica facial ela começou com os otorrinos, né? E por um tempo os cirurgiões plásticos gerais eles passaram a fazer mais, em maior quantidade, e o interesse novamente da classe dos otorrinos voltou, e hoje existem grandes grupos em formação, com formação da parte de plástica facial também. Dessa forma, tanto os cirurgiões habilitados da parte de plástica geral, como da otorrino que fazem essa habilitação, podem exercer um bom trabalho. Então, cada um faz na sua parte e é interessante que todos possam fazer, né? Parabéns, viu, doutor Vitor? Muito obrigada pela entrevista e eu quero aproveitar aqui também para mandar um abraço bem especial para todos que fazem a Clínica Otorrinos, que também é uma parceira aí do programa Canal Saúde. E na próxima semana nós voltamos com mais um entrevistado especial, direto do Espaço Todeschini, para você. Daqui a pouco tem uma